Olá, estamos aqui para resolver a atividade da página 20, que faz parte da segunda PC nossa do primeiro bimestre. Primeira questão do livro é esta daqui, ó. Indique o que está sendo medido em cada uma das imagens a seguir. A primeira imagem é uma balança que está medindo a banana. A segunda imagem é uma jarra que está milimetricamente marcada. Nós temos esses dois tubos que temos água aqui dentro e para primeiro e segundo tubo há uma diferença que depois a gente vai conversar. Vamos primeiro à atividade A. Você sabe que tudo que existe neste mundo é matéria e energia. Esta banana é uma matéria. Para eu medir a matéria, nós temos que ter a balança. Quando você vai medir algum alimento ou algum corpo na balança, você não vai pesar. Primeira coisa que você fala quando você vai à farmácia, vou lá na farmácia pesar. Há uma diferença na palavra peso e na palavra medir a massa corpórea. Quando você vai à farmácia, você não vai pesar. Quando se tem essa balança aqui digital, você vai medir a sua massa corpórea. O que está sendo medido aqui? A massa dessa banana. Letra B. Você tem uma porção de líquido aqui. Dá para perceber que é branco, parece-me que é leite. Essa jarra, ela tem um espaço aqui dentro. E esse espaço nós podemos verificar que está milimetricamente mostrando para nós o quanto que cabe aqui dentro dessa substância que é o leite. O que está sendo medido milimetricamente aqui nessa jarra? O volume. O que é volume? O volume é um espaço no qual determinado objeto tem. Então, se vai caber aqui o leite, qual é o volume dele? Ele pode ser expressado em litro. Então, a resposta para a letra B, eu estou medindo o volume desse líquido. Para a alternativa C, temos esse primeiro tubo, volume inicial. É um espaço no qual cabe em questão a água. Tanto este tubo quanto este, o volume inicial era o mesmo. Quando este outro, que tinha o mesmo volume de água, foi colocado um sólido irregular aqui dentro, em um dos frascos, a água ela vai se acomodando nesse frasco, pois dois corpos não ocupam o mesmo espaço ao mesmo tempo. Nós temos que a água aqui marcará um volume final, volume do sólido com formato irregular. Número 2. Considere o paralelepípedo representado a seguir e responda. O volume desse paralelepípedo pedido na alternativa A e a sua densidade na alternativa B. Para sabermos o volume, nós temos que estar fazendo uma continha. Esse volume vai ser igual à multiplicação de todos os lados. Então, nós temos o comprimento, a largura e a altura, que será 3 centímetros, que multiplica 2 centímetros, que multiplica 1,5 centímetro. Para nós fazermos o cálculo matemático, tenho que multiplicar 3 vezes 2, 6, e o 6 vezes 1,5 igual a 9. 3 vezes 2 vezes 1,5, 9. E agora, essa unidade de medida. Você sabe que em uma multiplicação, bases iguais, você conserva a base, no caso aqui a base é centímetros, e soma-se os expoentes. Então, o expoente de centímetro aqui é 1, aqui é 1 e aqui é 1 quando ele não aparece. Questão 3 da página 20. A eletricidade que chega até as residências pode ser obtida de usinas termoelétricas. Antes de falarmos sobre a usina termoelétrica, vamos falar, ano passado, no 8º ano, nós estudamos sobre a usina hidrelétrica. Ela é proveniente, como o próprio nome diz, o hidro vem da água. A energia contida na água faz com que gere a eletricidade para chegar na nossa residência. Essa questão 3 traz
a usina termoelétrica, terme vem de temperatura. E essa temperatura dessa usina está falando da matéria-prima carvão mineral, que queima e gera o calor, e desse calor alimentado pelo carvão vai gerar uma eletricidade que poderá chegar até as residências. Então, além desses dois tipos de usina de obtenção de energia elétrica, temos outros, como a energia eólica, é aquela que vem do vento, energia solar, enfim. Nos pede o seguinte: para associar cada trecho sublinhado ao objeto de estudo da física ou da química, para depois explicar sua escolha. Nessas usinas, o carvão mineral é transformado em materiais. Quando o carvão mineral queima, há um aumento de temperatura. Essa vai fazer com que a matéria do carvão comece a se transformar dessa matéria carvão em cinzas. Então, você pode estar imaginando, enquanto o carvão é sólido, as partículas dele estão bem próximas umas das outras. Quando há um aumento de temperatura, essas partículas vão começar a vibrar e se descolar e se desprender, até que todas essas partículas se desintegrem pela temperatura, se transformando em cinzas. Era uma matéria que se transformou em outra. Lógico, proveniente da mesma. Que tipo de transformação houve aqui? Foi uma transformação física ou química? Estas moléculas que formam o carvão, enquanto a gente trata de molécula, nós temos um processo químico, ele também será transformado em uma energia térmica. Gerando essa energia, que é a energia do calor, se transformará em energia elétrica. O exercício é para você associar o que está sublinhado, se é um estudo da física ou da química. Então, o carvão mineral transformando-se em outros materiais é um processo químico. Ele se transformando em energias é um fenômeno físico, ok? No livro de vocês, para a gente trabalhar a questão 4, tem um exemplo assim, desse jeito aqui. Então, número 4 diz para você observar a tabela, cujo material, chumbo, alumínio e ferro, tem as suas respectivas densidades. E aqui no caso, gramas por centímetro cúbico. E está falando que é a nível do mar e a temperatura de 25 graus Celsius. Antes de nós trabalharmos essa questão, você tem um exemplo ali no seu livro que fala das arestas deste cubo. Então, para achar o seu volume, seria a multiplicação dessas arestas. Você percebeu lá o exemplo que o volume do cubo é a multiplicação das suas arestas. Nós temos 1 metro de cada aresta. Então, eu devo multiplicar 1 metro vezes 1 metro vezes 1 metro. Então, nós temos 3 arestas para cubo. Então, na multiplicação, você sabe que número com número e bases iguais, aqui no caso, as letrinhas, que são as unidades de medida, fazendo também a sua multiplicação. Aqui, 1 que multiplica 1 é igual a 1. 1 vezes 1, 1. Nessa multiplicação aqui, bases iguais, conserva-se a base e soma-se os expoentes. Em cima de cada letrinha, quando não aparece, significa que ele tem o expoente 1. Então, o que eu devo fazer com eles? Somar. Quando é multiplicação, conserva-se a base e soma-se os expoentes. 1 mais 1 mais 1 são 3. Então, o volume desse cubo, cujas arestas são iguais a 1 metro, equivalem a 1 metro cúbico. E metro cúbico, que você conhece, significa 1000 litros.
tá? Transformando de metro cúbico para litro. Nossa atividade do número 4 está falando todos esses materiais, o chumbo, o alumínio e o ferro, qual deve ser usado para produzir um cubo cujas arestas são 2 centímetros e com a menor massa. Para fazermos isso, nós sabemos que a fórmula da densidade é igual a massa sobre o volume e cada um desses trazem as suas densidades. Se ele já traz a sua densidade, ok, então dá para substituir aqui nesse D. Mas ele quer saber o quê? A menor massa. Então, é essa aqui que quer saber, a letra M. E o volume? Professora, eu não estou vendo volume nenhum aqui. Então, primeiro nós vamos resolver, porque ele já deu que cada aresta desse cubo vale 2 centímetros que ele está querendo. Então, vamos calcular aqui o volume. Então, o volume vai ser igual ao quê? Se cada aresta que ele está falando for 2 centímetros, nós vamos fazer a mesma coisa, mesmo processo do exemplo. Nós vamos multiplicar 2 centímetros, que multiplica 2 centímetros, que multiplica 2 centímetros. Para a multiplicação, o volume vai ser igual a 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então, o volume será 8. Mas a sua unidade de medida, aqui que ele deu, é centímetro. Bases iguais na multiplicação, conserva-se a base e soma-se os expoentes. Aqui, quando não aparece nenhum número, significa que ele é 1. Então, você vai somar esses expoentes. Então, quantos expoentes tem? 3. 1 mais 1 mais 1 são 3. Então, o volume que nós temos para esses 3 materiais é igual a 8 centímetros. O chumbo, ele tem a densidade igual a 11,30 gramas por centímetros cúbicos. Você está vendo que aqui já está em centímetros cúbicos e o volume também está em centímetros cúbicos. Se a densidade é 11,30 gramas por centímetros cúbicos, o volume de todos eles serão 8 centímetros cúbicos. Para nós acharmos a massa será a densidade que multiplica volume. Então, densidade vezes volume. A massa do chumbo vai ser igual à densidade 11,30 gramas por centímetros cúbicos multiplicado pelo volume. Quanto que é o volume? 8 centímetros cúbicos. 8 centímetros cúbicos. Nós vamos agora simplificar aqui, ó. Centímetro cúbico com centímetro cúbico você corta. Sobrou 11,30 gramas vezes 8, né? Vezes 8. Teremos uma resposta de 90,4 gramas. Então, essa seria a massa do chumbo. Parou aí essa resposta? Não. Agora, nós vamos achar a do alumínio, a massa do alumínio. Então, eu sei que densidade é igual a massa sobre volume. O que eu quero achar? Do alumínio, a massa. Então, a massa, eu vou multiplicar densidade vezes volume. A densidade do alumínio, 2,7 ou 70 gramas por centímetros cúbicos, multiplicado pelo volume, 8 centímetros cúbicos. Massa vai ser igual, eu simplifico, porque se aqui está passando um risco de divisão, significa que o de cima divide-se o de baixo. Eu posso cortar os dois. Centímetro cúbico dividido por centímetro cúbico é igual a 1, né? Então, ele nem vai aparecer mais. A massa será 2,70 gramas multiplicado por 8. 21,6 ou 21,60 gramas. Essa é a massa do alumínio. O ferro, a sua densidade é 7,9 gramas por centímetros cúbicos. Sabemos que massa é igual a densidade vezes volume. Massa é igual a 7,9 gramas por centímetros cúbicos, multiplicado 8 centímetros cúbicos. Simplificar.
Centímetro cúbico dividido por centímetro cúbico é 1. Então, não precisa nem colocar aí. O que me sobra? O 7,9 gramas multiplicado por 8. A resposta é 63,2 gramas. A massa do ferro. Então, nós achamos já a massa do chumbo, 90,4 gramas. A massa do alumínio, 21,60 gramas. E a massa do ferro, 63,2 gramas. Entre os materiais da tabela, qual deve ser usado para produzir um cubo de 2 centímetros de aresta com a menor massa? Então, a menor massa que nós achamos aqui foi de alumínio, com 21,6 gramas. Então, essa será a resposta. Pelos dados apresentados, é possível verificar que o alumínio tem a menor densidade. Se ele tem a menor densidade, a sua massa também será menor. Então, a resposta é alumínio. Alternativa A. Se em cada recipiente houver o mesmo volume de cada um dos líquidos, este aqui contiver água e este aqui contiver mercúrio, no mesmo volume, qual recipiente terá maior massa? O recipiente da água ou o recipiente do mercúrio? E isso nós estamos falando que eles são líquidos ao nível do mar e a uma temperatura ambiente de 25 graus Celsius. E aí, fala para justificar a sua resposta. Você então terá que ir ali numa tabela do livro e verificar a densidade de cada dessas matérias. A água, a densidade dela é 1 grama por centímetros cúbicos. O mercúrio, a densidade do líquido mercúrio é 13,5 gramas por centímetros cúbicos. Tá, o que ele está querendo saber? A massa. Qual terá a maior massa? Então, a palavra massa é diferente de peso. Você não pode estar associando qual é o que tem maior peso. Será que a água é mais pesada que o mercúrio ou o mercúrio é mais pesado que a água? Não, não é assim que a gente fala. Qual terá a maior massa corpórea? Qual terá a maior massa nesses volumes? A densidade é igual a massa sobre o volume. E nós queremos saber a massa. Então, massa é igual a densidade vezes o volume. Você já tem o que aqui? A densidade da água e a densidade do mercúrio. E você tem o volume? Será que você tem? Na atividade, ela já fala qual que é o volume. Então, tá escrito assim, ó. Se em cada recipiente houver o mesmo volume de água e o mesmo volume aqui de mercúrio. Então, podemos dizer que este volume vale 1? Podemos. Então, vamos ver qual será a massa da água. Massa é igual a densidade vezes o volume. A densidade da água é igual a 1 gramas por centímetros cúbicos. E o volume? O volume, quanto nós estipulamos? 1. Então, a unidade de medida aqui é centímetro cúbico. Então, eu posso dizer 1 centímetros cúbicos para colocar aqui. Então, eu corto centímetro cúbico com centímetro cúbico. Então, quanto que é a massa aqui? A massa vai ser somente 1. Por quê? 1 vezes 1 é igual a 1. Não podemos esquecer da unidade de medida grama. Então, a massa da água, aqui na alternativa A, é igual a 1 grama. Agora, vamos para a densidade do mercúrio. Quanto que é mesmo? 13,50. Mas e a massa do mercúrio? Mesma coisa, mesmo procedimento. Massa é igual a densidade vezes volume. A densidade do mercúrio, vou substituir aqui, ó. 13,5 ou 13,50, como queira. Multiplicado pelo volume. Que volume é? É o volume 1, que é o comum que nós colocamos aqui também. Tá,
Mas nós não podemos esquecer aqui de colocar a unidade de medida. Gramas por centímetros cúbicos, multiplicado por o volume, que é 1 centímetro cúbico, tá? Então, centímetro cúbico em cima, centímetro cúbico embaixo, eu corto. Então, quanto é que vai ser a massa do mercúrio? Eu pegarei, então, 13,50, que é o número, multiplicarei pelo 1. Então, vai dar 13,50, ok? Mas o quê? Gramas, não posso esquecer dessa unidade de medida. Então, a massa do mercúrio é igual a 13,50 gramas. E o da água? Qual é a massa da água? 1 grama. Beleza? Agora vamos para a resposta. Qual recipiente conterá a maior massa? O mercúrio será o recipiente que conterá a maior massa. Qual é essa massa mesmo? 13,5 gramas. Como você justificaria a sua resposta? O mercúrio sendo a maior massa, é porque a sua densidade foi maior, não foi? 13,5, enquanto da água é 1. Então, justificando aí essa resposta, a densidade do mercúrio é maior que a da água. Para a alternativa B da questão 5 da página 20, está pedindo assim: se ambos os recipientes apresentarem a mesma massa, então o recipiente da água com o recipiente do mercúrio tiverem a mesma massa, então se a massa for igual, qual deles conterá o maior volume de material? Justifique sua resposta. Esse daqui é o recipiente do mercúrio e esse aqui é o recipiente da água. Tem densidade 1 grama por centímetro cúbico. E o mercúrio tem densidade 13,5 gramas por centímetro cúbico. O que a atividade está querendo é saber do volume. Densidade é igual a massa sobre volume. Se eu quero saber o volume, então essa é a fórmula para a gente achar a resposta desse questionamento. Vamos achar então o volume da água. Se a massa é igual para os dois, podemos dizer que essa massa pode ser 1 grama. Então, esse 1 eu vou substituir aqui no lugar dessa massa. 1 grama. A densidade da água, que é 1 grama por centímetros cúbicos. Então, como que eu vou colocar essa fração aqui nesse denominador? Então, eu vou colocar assim, ó. Quanto que vale a densidade? Vale 1 grama, né? 1 grama por centímetro cúbico. Você sabe que esse é o numerador. Se ele é um numerador, ele vale 1 grama, embaixo dele tem 1. E você está vendo que este está sendo dividido bem aqui embaixo. Por quem? Por isso que nós acabamos de colocar 1 grama por centímetro cúbico. Então, como que eu vou fazer esse cálculo? Os extremos se multiplicam. 1 grama vezes, aqui na frente é 1, você sabe, 1 centímetros cúbicos. Vai ficar bem aqui, ó, nesse numerador. 1 grama vezes 1 centímetro cúbico. Dividido, você viu, ó, que a professora multiplicou os extremos. Agora, a professora vai multiplicar os meios. Então, 1 que multiplica 1 grama. Tá, agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos simplificar aqui. Você sabe que sempre na frente de qualquer uma unidade de medida, sozinha, ela tem um número, né? Então, 1 centímetro cúbico que sobrou desse lado, dividido por 1, vai dar 1
centímetro cúbico. O volume desta água aqui é 1 centímetro cúbico. Vamos achar agora o volume do mercúrio. A massa nós já estipulamos aqui como sendo 1 grama. Então, eu vou colocar aqui 1 grama. E a densidade do mercúrio? Aqui, ó, 13,5 gramas por centímetros cúbicos. O volume é igual. Então, olha só. Você tá vendo 1 grama que tá no denominador, na parte de cima. E esse outro aqui está no denominador, na parte de baixo, tá? Eu vou conservar o sinal aqui que é divisão, né? Vou pegar esse 1 grama que tá aqui, que é um número inteiro, vou fracioná-lo. Então, 1 grama, eu sei que embaixo dele é 1. Para quê? Para ficar igual a esse o de baixo. O de baixo tá como? 13,5 gramas dividido por centímetro cúbico. Eu vou multiplicar os extremos e multiplicar os meios. Então, o volume é igual. Multiplico os extremos para colocar no numerador. Então, 1 grama vezes centímetro cúbico. 1 centímetro cúbico. Agora, vou multiplicar os extremos para colocar no denominador. E vou multiplicar o meio para colocar aqui no denominador. Então, 1 que multiplica 13,5 gramas. 1 grama dividido por 13,5 gramas, eu corto essa unidade de medida grama e vai ficar assim: volume igual 1 centímetro cúbico dividido por... Aqui embaixo você sabe que 1 vezes esse número dá o 13,5 mesmo. 13,5 o quê? Nada, porque aqui já foi, ó, cortado esse com esse de cima. O volume vai ser igual a 1 dividido por 13,5 centímetros cúbicos. 0,074. Agora, nós podemos fazer a comparação entre o volume da água, 1 centímetro cúbico, e o volume do mercúrio, 0,074 centímetro cúbico. Você sabe que essa é a alternativa B e o contexto é diferente da alternativa A. Esse está querendo saber o volume. Então, essa alternativa B que nós acabamos de fazer aqui, ó, aonde nós achamos o volume, esse recipiente, o que vai caber aqui dentro, e esse recipiente aqui, que é o mesmo tamanho, o quanto de volume esse mercúrio vai preencher. Enquanto a água, 1 centímetro cúbico, o mercúrio é um pouco mais embaixo, o volume, 0,074 centímetros cúbicos. Porque nós estamos trabalhando com a mesma massa. Digamos que aqui, se eu for medir na balança quanto tem de água aqui, vai dar 1 grama. Se eu for medir na balança quanto eu tenho de massa de mercúrio, também terei 1 grama. Você tá vendo que massa são iguais. O volume foi diferente porque essa que nós queremos saber como justificativa. Se o volume é diferente, tendo a água maior volume, significa que a água tem menor densidade que o mercúrio, ok?